Vamos então, nosso devocional de hoje, Romanos, capítulo 12. Vamos ler o verso 1 e vamos ler o versículo de número 2. Hoje nós estamos falando sobre saúde mental. Ontem nós estivemos falando sobre os resultados. Qual é a expectativa humana, a ótica humana e a ótica divina sobre os resultados no qual estamos buscando. E muitas das vezes os resultados que estamos obtendo na ótica humana está nos deixando um pouco decepcionado com aquilo que estamos fazendo. Então, se você quer ouvir sobre esse assunto, assista a live de ontem que está no nosso canal no YouTube, editada, está lá, Ronaldo Faustino, devocional, e aqui no Face também, no meu feed aí, na minha página do Facebook, eu salvei ela na íntegra, do jeito que foi feita ao vivo, tá? Ela está aqui no Facebook. Os resultados, né? Na ótica divina, nós temos um resultado. Na ótica humana, nós estamos vendo o nosso resultado com os olhos racionais, com a razão. E quando nós enxergamos que os resultados não estão dentro da nossa expectativa, nós temos que entender que Deus tem outra expectativa a nosso respeito. Exemplo, só vou dar uma pincelada porque é sequência do assunto, tá? Quando nós não alcançamos resultados esperados, isso vai provocar reações na nossa vida. E nem sempre vamos ter maturidade, e nem sempre nós vamos ter forças e espiritualidade, fé suficiente para avançarmos. Assim como o povo lá, quando estava na caminhada na terra, para a terra prometida, você observa que era o caminho, existia um caminho fácil, existia um caminho rápido para chegar onde Deus queria. Só que Deus vai preparar eles pelo deserto. Qual era o objetivo? Chegar na terra prometida. E qual era o caminho? O deserto. Porém, no deserto foi provação, no deserto foi desafio constantemente, e muitos não tiveram a sua mente, não tiveram o seu olhar fixo em Deus, e isso fez com que eles perdessem o foco do objetivo e do alvo final, que era entrar na terra prometida, e isso fez com que eles ouvissem o que eles não estavam, ouvissem coisas que tirassem eles da visão, ouvissem coisas que eles não gostavam ou que não gostaram, e fez com que eles se revoltassem contra o projeto de Deus. E isso provocou uma reação ruim na vida dos israelitas e fez com que Deus se irasse, e Deus então não permitisse que muitos desses não entrassem na terra. Por quê? Por causa da expectativa humana, que para eles não estavam obtendo o resultado esperado. E quando eles não receberam ou não viram pela ótica humana que a terra estava próxima deles, eles então começaram a se revoltar e ficaram abatidos, tristes, desejando voltar para o cativeiro, para o Egito, e perderam a visão da promessa, perderam a visão daquilo que Deus havia preparado para eles. Porém, quem creu, quem acreditou, quem teve fé e manteve o olhar na promessa de Deus, alcançaram a vitória. Por quê? Porque a expectativa humana, a caminhada no deserto estava sendo um fracasso. Mas na visão de Deus,
A caminhada no deserto estava exatamente, né, dentro da expectativa divina. Então, às vezes, nós olhamos para os nossos resultados e nós nos decepcionamos, ficamos tristes, abatidos, angustiados, deprimidos, né, porque não estamos conquistando o que gostaríamos de conquistar, não estamos aonde nós gostaríamos de estar. Porém, Deus, como nosso Senhor, o Deus que nos guia, nosso Mestre, Salvador, Ele nos vê e Ele nos coloca e permite que nós estejamos exatamente aonde Ele quer. Só que, aí eu entro no tema de hoje, só que isso, nós aceitamos o desafio, nós entramos no propósito porque Deus colocou no nosso coração, nós aceitamos o desafio da caminhada porque Deus plantou em nosso coração, porém no meio do caminho é normal nós sermos atacados, né, espiritualmente, e isso faz com que venhamos a perder um pouco a conexão com o propósito de Deus, faz com que venhamos a perder a conexão com Deus e começamos a dar ouvidos a frases, começamos a dar ouvido a coisas que não é de Deus e que não está dentro da visão de Deus para nós, porém o que nós ouvimos vai interferir na nossa mente, no nosso racional, vai interferir na maneira que estamos pensando, vai interferir na maneira que estamos vendo, vai interferir na maneira que estamos caminhando, porque a partir do momento que nós começamos a ouvir coisas diferentes daquilo que Deus nos revelou, que Deus nos falou, da orientação divina, nós vamos começar a pensar sobre isso, vamos começar a colocar na balança o que estamos vivendo e o que Deus planejou, e isso vai literalmente afetar a nossa mente, o nosso racional, e o nosso corpo vai começar a responder de acordo com o que estamos pensando. Então, saúde mental, para alcançar o que Deus tem para nós, é muito importante, né? E constantemente você vai perceber que somos atacados exatamente aonde, ou no lugar em que nós temos ou seja, no lugar ou na posição, né, em que nós temos aí o domínio, né, o controle de tudo, que é a nossa mente. A nossa mente controla o nosso corpo, a nossa mente ela faz com que nós venhamos nos mover, a nossa mente faz com que a gente caminhe, a nossa mente é uma máquina perfeita, né? Ela é uma máquina perfeita que vai controlar o nosso corpo, as nossas ações, nossas atitudes. Eu não vou entrar muito na questão técnica aqui, do lado direito, do lado esquerdo do cérebro, né? A questão do racional, a questão emocional, mas eu quero, senão nós vamos ficar aqui muito tempo hoje, né? De repente eu retomo isso, porque amanhã eu quero falar sobre o estado emocional, aí provavelmente eu fale sobre essas questões mais técnicas, né? Então amanhã o nosso tema é estado emocional, hoje é saúde mental, amanhã vai ser estado emocional, né? Então, estamos dentro de uma sequência lógica, uma sequência lógica de Deus aí para nós. Então, quando a nossa mente é atacada, né, por isso que quando fala da proteção em Efésios, vai falar do capacete da salvação, porque nós precisamos de proteger a nossa mente contra os ataques dos inimigos ou do inimigo. Nós temos um inimigo e esse inimigo usa coisas e pessoas para nos atacar. Então a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Porque mesmo se for o sangue e a carne que esteja te atacando, te acusando, te perseguindo, tendo inveja de você, tudo isso é provocado por alguém que está sendo usado pelo inimigo.
né? Então você não tem que lutar contra a carne e o sangue, você luta contra o inimigo. Repreenda o inimigo, né? Então é lógico que o inimigo ele vai usar, né, várias maneiras, e ele sabe exatamente como te atacar, como nos atacar. Ele sabe o que você deseja, ele sabe o que você sonha, ele sabe o que você quer, que você gosta, e ele vai tentar te atacar. Ele sabe o que te deixa triste, o que te deixa abatido, ele sabe o que te deixa angustiado, ele sabe como te deprimir, ele sabe como mexer com o teu emocional. E como assim? Como ele vai agir? Ele vai agir exatamente da maneira que vai te deixar abatido, angustiado. Mas como? Atacando a sua mente. Ah, mas ele tem poder de entrar na minha mente. Não, ele não tem poder de ler seus pensamentos. O inimigo não sabe o que você pensa, né? Mas ele sabe ler o teu corpo. Ele sabe ler o teu semblante. Ele sabe ler a tua expressão facial. Ele sabe ler os seus gestos. Ele sabe quando você está triste ou quando está alegre, quando está abatido. Ele sabe quando você está com ânimo, quando você não está com ânimo. Por quê? Porque teu corpo fala. As tuas expressões vão falar. Então eu sempre falo isso aí. A maneira com que você convive com as pessoas vai refletir o que você está pensando, o que você está vivendo, a tua saúde emocional. Deixa eu dar uma pausa aqui. A Claudinha entrou ali. A paz, graça e paz, irmã, Deus abençoe. A Marielle está marcando ali as amigas. Irmão Silvio Carvalho, paz, meu irmão, Deus te abençoe, amém. Irmão Silvio, Deus abençoe grandemente. Eu vi que o Marcelo entrou também ali, Deus abençoe. A Marta, Deus abençoe, tá? Se tem mais alguém aí, passou ali. Eu já disse que o meu celular é um celular, né, mediano, e ele está com um pequeno problema. Então, quando eu mexo nele, pode ser que saia, pode ser que vire a câmera, pode ser que aconteça qualquer coisa aí. Então, eu não fico vendo os comentários e eu estou sem o retorno. Então, e hoje nós estamos improvisados aqui, porque tem um probleminha técnico. Eu vou ler o texto de Romanos, senão vai ficar muito extenso. Eu tenho que entrar aqui nesse específico no tema. Romanos 12, para quem entrou depois, é o nosso texto base devocional de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus do céu, isso aqui é Devocional 8, saúde mental. Deus está dizendo assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Deus está nos falando que nós precisamos ter uma saúde mental saudável. A nossa mente, ela precisa ser renovada. A maneira com que nós pensamos precisa ser totalmente transformada por Deus, para que Deus, transformando a nossa mente, nós entendendo que Deus pode fazer coisas extraordinárias conosco, ou através de nós, ou em nós. Sabendo disso, nós vamos experimentar, nós vamos conhecer o que? A boa, agradável, perfeita, vontade de Deus para nós. Então isso é muito forte, irmãos.
E o inimigo sabe disso, por quê? Porque esse texto aqui, quando fala de conhecimento, quando fala para os irmãos que estão entrando, estamos em Romanos 12, viu? Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deus, então, Ele quer que nós venhamos cuidar da nossa saúde mental, assim como nós cuidamos do nosso corpo. Então você precisa cuidar do seu corpo, você precisa saber que o corpo fala. Ontem eu falei aqui sobre a zona de conforto da dor, também na live de ontem. Então assim, o corpo fala, se tem algum problema ele vai dar sinal. Então você tem que cuidar do teu corpo, você tem que cuidar da tua saúde. Recentemente eu fui no médico, o médico falou assim, faça umas caminhadas, cuide desses índices aí, os índices de colesterol, essas coisas tudo, porque a caminhada resolve, ajuda e tal. E aí eu comecei a fazer, apesar que nós pegamos uma etapa de muita chuva aqui, e eu acabei parando, mas agora, o tempo já está mais estabilizado dentro dos nossos horários, eu preciso retomar de novo, foi orientação médica. Então nós precisamos cuidar do corpo, mas assim como nós cuidamos do corpo, nós precisamos cuidar da nossa mente. Por quê? Porque uma mente renovada é uma mente que vai entender o propósito de Deus, vai entender a multiforme sabedoria de Deus e vai ter força para vencer os problemas, as dificuldades e os ataques constantes do inimigo. Porque todo ataque na nossa vida, ou na vida de uma pessoa, vai começar pela mente. Então o inimigo, os ataques que nós sofremos, ele vai começar pela mente. Por quê? Porque vamos colocar uma situação hipotética. Você está em um determinado lugar, ou trabalhando em uma empresa, ou frequentando uma igreja, sei lá. Então o inimigo vai colocar alguma coisa na tua mente. Então alguém vai chegar e vai falar assim, olha, sabe, fulano, um exemplo. Aí você vai falar assim, então, falou isso. Aí você fala, será? Não é possível. Sabe lá, eu citei a caminhada do deserto. Sabe o que causou o desejo do povo de voltar para o Egito? Que alguém chegou e falou assim, viu, nós não temos o que comer. Nós estamos numa caminhada, numa sequidão. Mas no Egito, nós tínhamos cebolas, nós tínhamos alhos. Olha que coisa maravilhosa para comer lá. Imagina. Aí é outra, verdade. Então, seja, foi lançado a palavra. A palavra entrou na mente e começou a trabalhar com a saúde mental daqueles que estavam caminhando no deserto. E aí foram para Moisés, o líder. Moisés, olha só, nós estamos aqui, vamos morrer nesse deserto. Então, ou seja, o ataque começou na mente da pessoa e a pessoa começou a desacreditar daquilo que Deus havia preparado e planejado para a vida dela, ou seja, já não fazia mais sentido nenhum, perdeu o propósito, perdeu o foco, perdeu o caminho, perdeu a direção, ainda foi brigar com quem estava quem era o mentor espiritual deles, quem era o líder deles. Por quê? Por causa de uma mente contaminada pela influência do inimigo. Uma mente contaminada pela influência do inimigo vai fazer com que você perca totalmente a visão. Você às vezes está num projeto, sonhando algo para a tua vida, sonhando algo para os teus filhos, investindo nos teus filhos, aí chega alguém e fala assim, isso aí não vai dar certo não, já vi isso aí acontecer. Ih, rapaz, você vai ver só, não se empolga não. Mas por que não se empolga não? Vai falar igual Moisés, eu sei quem falou comigo. Eu sei quem me deu a visão. Eu sei quem me deu a direção, mostrou o mapa. Eu não conhecia o mapa, mas ele me mostrou. Eu sei quem fala comigo, eu sei o que eu sinto. Eu sei a visão que Deus me deu, eu sei onde eu sei onde que ele me colocou e sei onde ele vai me levar. Sua mente saudável, uma mente focada, uma mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente que está em constante contato com o Senhor e está experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus tem coisas extraordinárias para nós. Só que se você deixar a tua mente se contaminar pelas influências dos outros, do inimigo, você vai se perder no meio do caminho. E se tem gente para ser usada pelo inimigo, eu falo para você, não está no gibi. Toda vez que você se colocar em um propósito, fazer algo, vai ter gente duvidando, vai ter gente querendo te derrubar, vai ter gente querendo te desanimar, vai ter gente falando que não dá. E aí, se você ficar olhando para isso, você não vai conseguir dar um passo a mais na tua vida. Deus precisa transformar a nossa mente constantemente. Antes de uma pessoa cometer um erro ou desistir de algo, ela pensa naquilo. Eu vou desistir. Eu vou parar. Eu vou desistir de tudo. Não tem mais jeito. Ou seja, a mente ela fica trabalhando, ela fica jogando impulso, porque a nossa mente é uma máquina perfeita, repito. Ela fica jogando impulso. Aí, usando a live de ontem, impulsionado pelos resultados que às vezes não é o esperado, pela falta de reconhecimento, pela falta de apoio, pela falta de companheirismo. Por que muitos casamentos acabam? Porque a pessoa olha para o companheiro, a companheira ali, para o esposo, para a esposa, e acaba não vendo o resultado que achava que teria. Acaba não vendo o companheirismo, acaba não vendo o apoio, aí começa a olhar para o casamento do outro e fala, nossa, aquilo ali sim que é casamento, meu não. Aí começa a entrar as influências. Aí, em vez de lutar para dar certo, ele prefere, viu, tchau, beleza, até mais, e desiste. Sendo que, se nós entendemos que a grande porcentagem das coisas dar certo na nossa vida é responsabilidade nossa. A nossa mente, ela vai produzir, vamos colocar assim um termo assim, direcionamento, mas substâncias, ou seja, energia, para que nós possamos potencializar o projeto de Deus para nós. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos potencializar a ação de Deus na nossa vida, fortalecendo a nossa mente, renovando a nossa mente, tendo uma mente saudável, espiritualmente falando, ter uma mente saudável, para que nós possamos continuar crendo no que Deus quer fazer para nós. Então, todo ataque na vida de uma pessoa começa pela mente. Antes da pessoa cometer um erro ou desistir de algo, isso irá passar pela mente dela, e os pensamentos que você está tendo irá tornar, ou tomará, melhor dizendo, os sentimentos que você está tendo, ou os pensamentos que você está tendo, ele vai se tornar um sentimento. Então, ou seja, vamos explicar isso aqui. Os pensamentos que você está tendo agora, ele vai se tornar em sentimentos na tua vida. Então, às vezes você viu algo, presenciou algo, ou você ouviu, alguém falou, alguém disse, ou seja, às vezes a caminhada está complicada, você achou que agora seria um tempo de muita colheita, e aí, quando está tudo bonitinho, tudo perfeitinho, a coisa vai acontecer, aí vem uma influência, aí vem algo, um acontecimento, um fato, alguma circunstância, e isso aí vai começar a influenciar a tua mente, e quando começa a influenciar a tua mente, isso vai trabalhando, e de repente solta um sentimento em você, e você começa a se deprimir, começa a se fechar, começa a desistir, começa a achar que não vai dar certo mesmo, começa a achar que... Por quê? Porque você você está recebendo influências negativas e a tua mente começa a gerar pensamentos negativos, pensamentos que influenciam você para a desistência e não para a conquista, que vai influenciar você para desistir do projeto ao invés de continuar tentando conquistar, E isso, consequentemente, em seguida, vai gerar uma ação. E aí que é o problema, e aí que é
a desgraceira da coisa. Por quê? Porque quando isso gerar uma ação, isso vai provocar em você consequências. E dependendo da maneira com que você está pensando, as consequências podem ser desastrosas. Então a nossa mente, estou falando sobre mente saudável hoje, Romanos 12, tá? A nossa mente, ela precisa ser renovada pelo Senhor. Tá? Existe, irmãos, né? Existe um tema, vamos usar assim, inteligência positiva. Não é autoajuda, não. Inteligência positiva. Tá? Claro que autoajuda ajuda também, tá? Mas a inteligência positiva é uma definição simples assim, de inteligência positiva, como nós podemos aplicar aqui na nossa live hoje. A sua mente, ela pode ser sua melhor amiga, tá? A sua mente pode ser sua melhor amiga, ou seja, você pode conversar com si mesmo e encontrar resposta dentro de você mesmo. Porém, a sua mente, ela pode ser sua pior inimiga também, tá? Porque você pode conversar com você mesmo e encontrar as respostas para você mesmo, mas as respostas que você vai encontrar vai ser respostas degenerativas, destrutivas, né? Desistência. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que ninguém desista do projeto que Ele tem para a vida de cada um. Deus quer que você invista naquilo que realmente vale a pena. Eu vou repetir isso aqui que arrepiou. Deus quer que você invista naquilo que realmente vale a pena e faz sentido para a tua vida e para a tua história. Deus não quer que ninguém desista por causa de fato A e fato B. Deus quer que você continue, prossiga, porque há um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo é um tempo que Deus está trabalhando, moldando, né, transformando, restaurando, curando, e é necessário que aconteça para que você entenda que o propósito de Deus é maior. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado também, sabe com o quê? Com a saúde mental, com os sabotadores que impedem a realização plena do seu potencial. Então, o que é um sentimento sabotador? Um sentimento sabotador. Sentimento sabotador ou sabotadores que vão impedir a realização plena do seu potencial. Você tem um potencial magnífico, você tem um potencial muito grande, porém, aí a sua mente vai impulsionar coisas negativas ou vai impulsionar coisas que não vai te ajudar em nada. Por exemplo, vitimismo. Ah, mas eu sou assim mesmo, né? Ah, mas comigo sempre foi assim. Então não tem necessidade disso. Ah, mas fulano sim, mas comigo não, comigo é complicado. Não precisa disso, não pode acontecer isso, né? O vitimismo, ele não ajuda em nada, não influencia em nada a não ser para uma mente contaminada, uma mente que além de estar contaminada, vai contaminar as pessoas ao redor. E muitas vezes a pessoa pode até se afastar, porque olha para você e vai falar assim, nossa, mas a pessoa ali está tão para baixo, né? É o vitimismo, é o coitadinho que eu falo, né? Quando eu dou aula sobre isso, eu falo sobre essa questão do coitadinho. Outra coisa, é o hiperracional, aquele cara que raciona demais, pensa de tudo. Então, ou seja, ele elimina a ação de Deus, o sobrenatural de Deus, e só pensa na razão, fica muito, uma coisa racionalizada. Então, isso tem que tomar cuidado também. E a pessoa que é muito crítico, né? Então, tudo que ele conversa, tudo que ele vê, ele só faz análise crítica e ele não consegue extrair nada de bom, nem mesmo da sua própria história, da sua própria vida. Então isso é complicado, isso vai sabotar o projeto de Deus, vai impedir com que você veja coisas maiores, vai impedir que você conquiste coisas maiores. Então você tem que tomar cuidado com o vitimismo, com o hiperracional, né? E também com as críticas ou análises críticas que você faz. Você precisa sim ser racional, você precisa fazer análise crítica, mas tem que tomar cuidado, porque isso pode impedir a ação de Deus na tua vida, o sobrenatural de Deus, a influência divina. Tá,
Mas qual é o segredo, então, para nós vencermos, para nós termos sempre a renovação do Senhor, para nós sairmos da zona de conforto, versículo 2 do Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, qual é o segredo? Como podemos entender o segredo? É simples. Permitir, olha lá, hein? Receita. Permitir que o temor no Senhor e que as nossas emoções e nossos pensamentos sejam guiados por Ele. Ou seja, nós temos que permitir, nós temos que ter temor no Senhor e permitir que o temor dele entre em nós. Então, o temor de Deus vai agir em nós. E Deus, com sua graça, suas misericórdias, Ele entrando em nós, agindo em você, o que isso vai fazer? Ele vai começar a trabalhar nas nossas emoções, nossos pensamentos e vai nos guiar. Então nós precisamos permitir que o temor de Deus seja em nós, esteja em nós. E isso vai permitir que Ele haja nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e nós precisamos permitir que Ele nos guie. Senhor, está acontecendo isso, a coisa está complicada, não era o que eu esperava, não esperava passar por isso, porém, o que eu faço? Porque se você tiver o temor de Deus na vida, se você permitir que Ele transforme a tua história, você vai começar a presenciar coisas diferentes, as decisões serão diferentes, as ações serão diferentes, a fala vai ser diferente, a maneira de agir vai ser diferente, a maneira de administrar seus negócios vai ser diferente, a maneira de olhar para os seus amigos vai ser diferente, a maneira de olhar a vida vai ser diferente. Por quê? Porque você vai estar contemplando a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na tua vida e você vai estar cumprindo o propósito de Deus para você e a tua mente vai ser uma mente saudável, uma mente que seja guiada pela visão de Deus para a tua história. Para terminar, o segredo para vencer é nós entendermos que Deus tem uma multiforme sabedoria. E Ele nos fará compreender e entender que somos diferentes e que nem todos vão entender isso na nossa vida. Então, aquela pessoa que compreende a grandeza de Deus e a multiforme. O que é multiforme, irmãos? Multiforme quer dizer, Deus tem várias formas, várias maneiras de se manifestar ou de manifestar a sua sabedoria. Tá? Então, nós compreendendo que Deus é um Deus tão grande, sabe de tudo, conhece tudo, e que a maneira dele se manifestar é multiforme, nós vamos então compreender e entender que somos guiados por eles, sendo guiados por eles, vamos ser diferentes, vamos pensar diferente, vamos andar diferente, mas nem sempre os que estão ao nosso redor, nem até mesmo os seus melhores amigos, vão entender o que isso significa na tua vida. E isso é complicado, por quê? Porque às vezes alguém vai se afastar de você, às vezes alguém vai deixar de conversar com você, porque não vai entender o propósito de Deus na tua vida, vai achar que você é uma pessoa assim, assim ou assim, E aí você precisa entender isso, você precisa compreender que nem sempre todos vão estar do teu lado, Mas você não pode perder jamais a presença de Deus na tua vida, transformando a tua mente, sempre guiada pelo Espírito, tá? Seus pensamentos estão no Senhor? Os seus pensamentos estão em Deus? Então, para nós terminarmos, permita nesta manhã, devocional 8, saúde mental, eu quero dizer para você, permita que Deus transforme, renove os seus pensamentos. Saia da zona de conforto. Não permita o vitimismo te atingir. Não permita que o hiperracionalismo ou criticismo esteja na tua vida. Repreenda em nome de Jesus. Tire o negativismo da tua história, porque a mente ela cura o corpo. A mente saudável e renovada pelo Senhor faz com que você saia da zona de conforto. Uma mente renovada pelo Senhor faz com que você entenda a grandeza de Deus, entenda que a vontade dele para a tua vida, o propósito dele para a tua vida é muito maior.
Uma mente renovada pelo Senhor faz com que você entenda que o caminho dele para você é perfeito. O caminho do Senhor para você é bom. O caminho do Senhor para você é amplo. Deus tem um caminho para você e esse caminho é um caminho de bênção, mas você precisa entender que você precisa entender que a tua mente deve estar conectada nele, pensando nele, Tenha uma mente voltada para o Senhor. Repreenda toda influência negativa. E nós vamos orar sobre a tua vida, sobre cada um que entrou aí. E para concluir, para nós termos essa mente transformada, não vos conformar com esse mundo, sair da zona de conforto, do conformismo, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque isso mudará os nossos sentimentos. Irmão, eu estou com dificuldade. Ronaldo, eu estou com uma situação complicada. Eu não sei o que eu faço, eu não sei como sair dessa, eu não sei. Primeira coisa que você fazer. Buscar um relacionamento íntimo com Deus. Quando eu falo em relacionamento íntimo com Deus, estou falando que você precisa se aproximar de Deus. Você, estou falando nem de igreja, você. Se aproximar de Deus, eu quero dizer uma coisa, Deus está em todo lugar. É onde você está agora, na tua casa. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa. Mas como que eu me aproximo de Deus? Eu falei, sabe o que você faz? Eu vou falar uma coisa para você. Vai para o meio do mato. Vai para o meio do mato. Tira umas 3 horas de retiro mental. Vai para o meio do mato. Acha uma mata aí que tenha lá um espaço aí, ou um monte, né? Como uma linguagem crenteza aí. Vai, chama um amigo, ou vai sozinho, ou leva a esposa, leva uma Bíblia e vai orar e pedir direção de Deus para tudo que você está em dúvida, que você está pensando aí. Ontem à noite, alguém me procurou para conversar, pediu um aconselhamento. E eu falei, faça isso, tira um tempo para você e Deus, se conecte com a natureza, se conecte com a grandeza de Deus, limpa a tua mente, dos problemas, tire os defeitos dos outros da tua mente e trate você da tua vida, da tua história, dos teus caminhos, porque você vai ver que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Leia a Bíblia, medite na palavra. Então, ou seja, nós precisamos estar com intimidade com Deus. Para nós termos uma saúde mental saudável, precisamos estar em constante intimidade com Deus. Amém? Meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Saia do conformismo. Não se conformeis com o que estão dizendo, estão falando neste mundo tenebroso, mas sejais transformados pela direção de Deus. Você crê numa direção nova de Deus? Você crê numa transformação de Deus? Você crê numa mente restaurada por Deus? Sabe qual que é a diferença? Vou falar uma coisa para você, para concluir agora. O segredo de quem vence e quem não vence é que a visão deles estão totalmente guiadas e direcionadas por uma mente saudável. Quem vence é porque a mente deles entenderam que a visão é maior do que a dificuldade. E as grandes oportunidades na nossa vida surgem nos momentos de maior dificuldade. Então grave isso. Como eu posso vencer, irmão Ronaldo? Tenha um relacionamento íntimo com Deus. Permita que Ele gere temor em seu coração. Permita que Ele guie suas emoções, seus pensamentos. Permite que Ele te guie. E assim você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. Deus abençoe, Johanna. Paz do Senhor, bom dia. Deus abençoe, irmão Luiz Alcântara. Mente saudável foi o tema de hoje. Saia do conformismo, repreenda o vitimismo, repreenda o coitadismo e creia que Deus tem um caminho amplo. Não se distraia, elimine as distrações da sua vida, e creia
que Deus é um Deus de coisas novas, mas para você conquistar, você precisa estar com a tua mente saudável, ligada, conectada com Deus, ter intimidade com Deus, buscando a direção de Deus e repreendendo as influências do inimigo ao teu redor, pessoas te influenciando para a desistência. E sempre mantenha a visão, o foco em Deus, porque a terra é boa, é ampla, é grande, é espaçosa e Deus tem grandes coisas para os seus filhos na terra. Vamos orar. Deus Santo, nós te louvamos, te engrandecemos e te damos graça. Deus, hoje mais um dia do nosso devocional, onde estivemos aqui falando sobre saúde mental. Estamos numa sequência, Senhor. Ontem falamos de resultados que às vezes são negativos para nós, e isso nos influencia, ó Deus. Isso nos influencia para a desistência, isso nos influencia para o negativismo, para o conformismo, Senhor. Mas, Deus, Tu direcionaste o nosso coração para a restauração da nossa mente, para a transformação da nossa mente. E por isso, Senhor, eu creio que o que estamos passando, Senhor, são coisas passageiras, que estão passando, Deus, tem prazo de validade, a aprovação tem prazo de validade, as influências negativas têm prazo de validade. O Senhor vai fortalecer a nossa mente para que possamos, Senhor, crer em coisas grandes, crer na restauração, na regeneração. Meu Deus, o Senhor é o Deus que opera de uma forma sobrenatural. Senhor, que Teu Espírito Santo esteja transformando, ó Pai, a nossa mente, Senhor, tirando o negativismo, ó Pai, tirando, Senhor, meu Deus, as influências negativas sobre a nossa mente, que nossos pensamentos sejam voltados para Ti, pensamentos positivos, ó Deus, direcionados para conquistas. A visão precisa estar de pé, a visão precisa estar no alvo, que é o Senhor, a visão precisa estar direcionada para o propósito que é muito maior, Senhor, porque sabemos que a nossa mente sendo renovada, nossos caminhos, Senhor Deus, sendo direcionados por Ti, vamos entender, ó Deus, que a Tua vontade para nós é boa, é perfeita, é agradável. E eu creio, ó Deus, que grandes coisas irão acontecer. Pai, apresentamos a Ti nossos irmãos que pediram oração, irmão Marcelo, ó Deus, que está lá no hospital. Visita, Senhor meu Teu filho, cura, Senhor. Restaura a saúde dele, ó Pai. Pelo poder do Teu nome, eu creio, ó Deus, na vitória, em nome de Jesus. A cada um que entrou nessa live, que está assistindo ou que assistiu, que o Senhor possa direcionar a vida deles, trabalhando na mente, ó Deus, colocando o Teu poder, a Tua unção, a Tua glória, para que eles possam entender que o propósito é maior e o deserto é só uma etapa na nossa vida. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Está entrando ali a irmã Andréia. Deus abençoe, irmã Andréia. Assiste depois aí, saúde mental foi o nosso tema de hoje. E eu quero dizer uma coisa para você. Atravesse o deserto, mas mesmo assim, continue crendo que a vitória é maior. Não perca a visão, não perca o foco, porque a sua visão determinará as suas conquistas. A sua visão determinará as suas vitórias. Não permita que influências negativas e que pessoas A ou B venham com palavras que vai tirar você do propósito, tirar você do foco, porque às vezes você está esperando algo, né, uma palavra de incentivo de alguém, que esse alguém não vai te dar uma palavra de incentivo, porque às vezes essa pessoa nem acredita que você pode conquistar aquilo que você está sonhando, está buscando, mas simplesmente creia na ação de Deus, do Espírito Santo, que te influenciou, te deu a visão e está te direcionando para grandes coisas, pois assim a sua mente estará totalmente saudável, direcionada diante de um temor de Deus, crendo que aconteça o que acontecer, falem o que falar, você será vencedor, entrará na terra e conquistará grandes coisas, porque Deus é contigo. Amém? Romanos 12, leia depois de novo aí com mais calma e que Deus possa te abençoar. Amanhã, saúde emocional vai ser o nosso tema, tá? Aí quem sabe eu entro em algumas coisas aí. Deus abençoe tua vida. Amanhã 6h12, se tiver internet tudo certinho. Se não tiver, nós atrasamos um pouquinho, mas nós conecta, tá? Porque não podemos quebrar o propósito. Eu não posso quebrar o propósito, que é muito maior, e eu sei onde que eu quero chegar, porque Deus nos deu uma visão. E eu vou mostrar para vocês o resultado depois desse propósito, que vai ser forte. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Compartilha aí. Você que tem lá o YouTube, você que tem um grupo da igreja aí, né, os irmãos tem, ó. Você tem um grupo da igreja? Tem.
Pega lá, vai lá no, manda essa live lá pro grupo dos irmãos. Vai lá no YouTube, Ronaldo Faustino no YouTube, tem lá meu canal, tá? Eu coloco as lives lá também. Na verdade, a intenção é transmitir lá no YouTube, que eu já falei. O YouTube, ele tem um pouco mais de recurso, tá? Mas assim, vai lá no YouTube e se inscreve lá. Tem lá, se inscrever, se inscreve, tem um sininho, marca aquele sininho. E de lá você pode compartilhar também para os seus amigos, para o grupo da igreja lá que você frequenta. Mande para alguém, né? Ou manda no privado para alguém, ou compartilhe simplesmente no teu feed essa live. Não vai dar nenhum problema para você, só vai estar abençoando e levando uma palavra para alguém, né? Meus irmãos, que Deus abençoe, meus amigos, que Deus direcione o teu dia, que teu dia seja abençoado por Deus, direcionado pelo Senhor e que Ele gere grandes conquistas na tua vida. Amém? Que Deus abençoe e assim que Deus fizer um milagre na tua vida, manda lá um testemunho para nós, que nós vamos estar contando aqui. Deus é Deus de milagres.